Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje, né, para começarmos a revista, né, desse trimestre, que é sobre o fim dos tempos, o arrebatamento e o juízo de Deus. Então, é sobre isso que nós vamos estar estudando, tá? Esse trimestre. E hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿cuándo serán estas cosas? La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo podría venir por los suyos en esta misma semana. El Señor podría venir en este mismo día. El Señor podría venir en este mismo instante. O texto de referência fica em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18. Nós vamos ler agora. Diz o seguinte: porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Então, o que a gente pode saber disso aqui? O quanto que vai ser, assim, o máximo, né, pra gente que estamos, né, em Cristo, que temos as nossas vidas salvas, né, e como que vai ser o rebuliço na terra, né, nós vamos ver aí mais pra frente na lição, como é que vai ser isso, o que vão acontecer, quais são os sinais da vinda do Senhor. Então, a lição de hoje nós vamos aprender bastante sobre o arrebatamento da igreja. Então, se você tem alguma dúvida, se tem alguma curiosidade, preste atenção nessa aula que você vai, com certeza, aprender muito mais sobre este assunto, beleza? Então, vamos lá. O arrebatamento. Aqui está dizendo, no 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18, que as pessoas que vão subir, né, que vão estar lá nas nuvens no arrebatamento com o Senhor Jesus, são aquelas que aceitaram, né, a Jesus Cristo, que creem em Cristo, certo? Que estão junto com Ele. E para estar junto com o Senhor, para estar junto, né, com Jesus e para subir no arrebatamento, o que é necessário? É necessário nós termos uma vida o quê? Santificada. Em Hebreus 12, 14, fala o seguinte: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Então, nós aprendemos aqui o quê? Que para ver o Senhor, nós precisamos estar o quê? Com uma vida santificada, com uma vida aí na presença do Senhor, no altar, fazendo a vontade dEle, para que nós possamos subir no arrebatamento. E aí, o que fala aqui no versículo do dia? O versículo do dia fica em Apocalipse 3:11, que diz assim: eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Então, o que a gente, né, aprende aqui nesse versículo é o quê? Que nós precisamos guardar tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu, aquilo que nós vemos de promessas na Bíblia, aquilo que nós aprendemos na nossa vida cristã, né, a guardar a nossa santidade, guardar aí a nossa vida perante o Senhor, né, para que não seja roubado de nós, porque Jesus está voltando, Jesus está perto, está mais próximo do que nós imaginamos, né? Aí nós estamos vendo muitos sinais. Então, para que isso aconteça, nós precisamos estar firmes para que nada seja roubado de nós. Amém? Então vamos lá. O que fala a introdução da nossa lição? O arrebatamento da igreja é a maior promessa que temos. Jesus nos garantiu que um dia nos levará para estar para sempre com Ele. Então essa é uma promessa muito grande, a maior promessa de todas, né? Que todo cristão tem que esperar, que todo cristão tem que almejar, é a volta de Jesus, é estar com Cristo lá na glória, né? Então, essa é uma promessa que Ele nos garantiu. Ele vai nos levar para morar com Ele na glória. E aqui,
o ponto-chave, né, dessa lição é o quê? Que o arrebatamento, ele foi pregado por Jesus, certo? Ele foi confirmado pelos apóstolos e deve ser esperado pela igreja. Então é algo que a igreja tem que estar aguardando, que tem que estar se preparando, tem que estar almejando a cada dia, que é a volta de Jesus. Ponto número 1. Definindo o arrebatamento. A palavra arrebatamento deriva da palavra raptus, que significa tirado súbito e com força. Então significa o quê? Que será muito rápido. Que quando for ver, já não estamos mais aqui. Vai ser uma coisa rápida, abrupta, com força, arrancado daqui da terra. Então, aqueles que estiverem certos, aqueles que estiverem com a vida na presença do Senhor, será arrebatado dessa forma. E também nós temos uma outra expressão em relação ao arrebatamento, né? Que significa a expressão epifaneia, que significa aparição, resplendor ou manifestação, indicando a visibilidade do retorno de Cristo. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. Então aqui a epifaneia fala em relação quando o Senhor Jesus vai voltar para os judeus, que é a aparição dele, porque quando ele voltar para nós, como aqui está dizendo o texto, ele vai nos esperar aonde? Nas nuvens. Nós iremos subir para as nuvens e encontrar ele lá. Então as pessoas aqui da terra, aquelas que não vão subir, aquelas que estão ficar aqui, elas não vão ver Jesus, certo? Nesse arrebatamento aqui. E já nessa parte da epifaneia aqui, é quando Jesus volta para o seu povo, para o povo judeu. E aí o que acontece? Ele vai descer até o Monte das Oliveiras, e aí ele será visto em todo o seu resplendor, em toda a sua glória. Ok? Então, essa só é a diferença de um para o outro. Aqui, no ponto do 1.1, diz, predito por Jesus. O arrebatamento foi um assunto amplamente difundido por Jesus nos evangelhos, ou seja, foi muito falado. Jesus falou muito sobre a volta dele, né? Cristo, por diversas vezes nas parábolas, em seu sermão profético, pontuou assuntos relacionados à sua volta. Mais para frente aqui na lição, nós vamos ver aí o sermão profético, quais são aí os pontos da volta de Jesus, certo? Uma das maiores advertências que ele deixou para os seus discípulos foi a vigilância, pois aquele dia e a hora ninguém sabe. Essa passagem fica em Marcos 13, 32. Nós precisamos estar como as 5 virgens prudentes. Então aqui o que Jesus está dizendo? Que nós temos que estar com a nossa vida correta, que nós precisamos estar atentos aos sinais, que precisamos estar atentos a cada dia, porque sempre tem um sinal da vinda de Jesus. Jesus tem deixado claro isso, ele está cada vez mais próximo, cada vez mais coisas que acontecem que mostram cada vez mais que isso está perto. Então, ele fala que nós temos que estar vigilantes. Foi uma das maiores advertências que ele deixou. Para Jesus falar, vocês têm que estar atentos, espertos, vigilantes, é porque nós temos que fazer isso, né? Jesus já nos alertou com isso, certo? Então, nós temos que ser lá como as 5 virgens prudentes, que estavam ali preparadas, que o noivo chegou e elas foram com o noivo, e não como as outras 5 virgens, né, que não estavam preparadas, né, que estavam lá dormindo e perderam a vinda do noivo, e depois já foi tarde demais, certo? Confirmado pelos discípulos. Dentro desse assunto, da volta de Jesus, os discípulos de Cristo corroboraram o que ele falara através das pregações e ensinamentos diante da igreja primitiva. Ou seja, eles confirmaram. Então, Jesus falou da volta dele, certo? E depois, quando os discípulos vinham pregar lá no passado, né, nas igrejas primitivas, eles confirmaram isso, confirmaram o que Jesus falou, confirmou tudo que Jesus passou para eles, eles foram corroborando. Paulo diz que a volta de Jesus será como um ladrão da noite. O que seria um ladrão da noite? Lá em 1 Tessalonicenses 5:2 fala sobre esse versículo. Vamos ler. Pois você sabe muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Ou seja, tá tudo calmo, tá tudo tranquilo, daqui a pouco o ladrão apareceu, pronto. Ninguém percebeu, ninguém viu, só aqueles, né, que foram pegos de surpresa. Então, é muito importante a gente perceber isso. Na Bíblia fala muito sobre isso, sobre a vinda de Jesus, como será uma coisa rápida, uma coisa que quem não estiver atento vai perder.
Paulo exorta os irmãos dizendo que a salvação agora está mais perto do que quando aceitamos a fé. Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, né, Jesus emana no nosso coração, os dias vão passando. Conforme os dias vão passando, está cada vez mais próxima a volta de Jesus. João disse que já é a última hora, lá em 1 João 2,18. E para o escritor aos Hebreus, ele fala assim, dentro de um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Fica em Hebreus 10,37. Pedro também chega a dizer que ainda que muitos achem que Jesus está demorando, Deus, entretanto, não retarda sua promessa. Além dos apóstolos falarem sobre a volta de Jesus, eles viviam todos os dias nessa expectativa. Então Pedro fala o quê? Que mesmo que a gente fale, ai meu, já ouvi tanto, há quanto tempo que a gente escuta que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, desde quando eu entrei na igreja eu escuto isso, na Bíblia, a Bíblia está falando há tanto tempo que Jesus está voltando. Sim, muitos podem achar que está demorando, mas a promessa de Deus, o quê? Não retarda. Deus não retarda a sua promessa. Então tem o dia, tem a hora, tá tudo preparado. Somente o Pai sabe, mas está marcado e vai acontecer. Então, aqui tá falando, os apóstolos, eles viviam essa expectativa. Aquilo era algo que eles almejavam, eles queriam muito. Quantos de nós, né, queremos que Jesus volte? Será que nós queremos que Jesus volte? Isso é uma pergunta muito importante que nós temos que fazer a nós. Será? Nós almejamos, nós queremos isso, a gente deseja que Jesus volte, nós desejamos morar com Jesus, ou a gente está tão apegado ao mundo, tão apegado às coisas terrenas, tão apegado à nossa vida, que às vezes a gente fala, ai, será que Jesus está voltando? Ai, como vai ser? Ai, será? Será que eu quero mesmo que Jesus volte? Nós temos que nos perguntar isso. E aqui está falando que nós temos que querer isso, nós temos que almejar e viver almejando isso todos os dias. Ponto 2. Sinais da volta de Jesus. Agora nós vamos ver aqui aquilo que eu falei lá do sermão, né? Que foi falado o sermão aqui, do sermão profético. Então nós vamos ver aqui quais são os sinais da volta de Jesus. O que a Bíblia fala em relação aqui aos sinais da morte de Jesus. Da volta de Jesus. Jesus falou muitas coisas acerca da volta dele. Uma das principais fontes é o sermão profético. Jesus, no Sermão do Monte, que é o sermão profético, elencou alguns sinais de sua vinda, tais como o aparecimento de falsos cristos. Em Mateus 24, 5, fala sobre isso. Vamos ver aqui na Bíblia. Mateus 24, 5. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Então nós temos que ficar atentos. A gente vê várias pessoas se vestindo de Cristo, que ele é Cristo, que se passa por Cristo, fala que ele é o Messias, e isso vai acontecer muito. Muitos ainda vão aparecer fazendo essas alegações, falando que ele é o Cristo, que ele é o Messias, mas a Bíblia já diz, né, sobre o aparecimento desses falsos cristos. Nós sabemos que só tem um Cristo, certo? Guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Quantas guerras que a gente ouve, quantas guerras que não terminam, guerras que entra ano, sai ano e estão acontecendo, é país contra país, cada hora surge um negócio. Agora, até um pouco tempo atrás, a gente achou que ia ter guerra, né, por causa das notícias que aconteceram, enfim. A Bíblia fala que nós vamos ouvir guerras contra, né, país contra países, mas que ainda não é o fim. E fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Aí a gente vê, né, quantos países que tem pessoas aí passando fome, que tem pessoas numa situação assim que
algo que às vezes a gente não consegue imaginar, né? A gente às vezes vê por aqui, mas tem países que é muito feia a coisa, né? Tem pessoas que estão morrendo de fome, imagina morrer de fome, é algo muito sério. E a Bíblia fala, né, sobre isso, né? Tem questão de terremotos, né? Nesses países, a gente sempre, lá na China, lá no Japão, a gente sempre vê sobre terremotos, tsunamis, né? E tudo isso, como está mostrando aqui na Bíblia, é um sinal da volta de Jesus. Até que no Brasil, há um tempo atrás, houve tremores de terra, aí não foi algo tão assim, um terremoto, mas foram tremores de terra, né? Nós vemos isso. Então, é algo que nós precisamos pensar. Poxa, olha quanta coisa que está acontecendo, que está falando na Bíblia, está acontecendo. Pô, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Falsos profetas surgindo e enganando a muitos. Quanto a gente está vendo isso, né? Mateus 24:11 fala o seguinte: então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A gente ouve aí falar sobre pessoas que foram enganadas, pessoas que se passaram aí por pessoas de Cristo, né? Por pessoas que são realmente de Cristo e não eram. Pessoas que estão enganando o povo. Isso tem acontecido muito, infelizmente. O pecado aumentando e o amor se esfriando. Mateus 24:12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Então, quanto a gente vê tantas pessoas aí que já não acredita mais em nada, né, que já não liga mais pra nada, que, né, isso é pecado? Eu acho que não é pecado não, eu acho que o amor tá se esfriando, o amor pelo próximo, o amor por si próprio, o amor pelas coisas de Deus. Quanto a gente vê, né, quantas pessoas saem da igreja, pessoas virando ateus, né, não acreditando mais no Senhor. Então, assim, isso é algo que Jesus já deixou claro pra gente que vai acontecer. Pra gente prestar atenção de que quando essas coisas começarem a acontecer, para saber que Ele tá chegando. Né? E isso tem acontecido cada vez mais acontece isso, né? A profanação do sagrado, Mateus 24:15, fala assim: vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Então, tudo que é santo, né? Deus está falando aqui o quê? Que acontece o quê? A profanação do sagrado. A gente vê muitas coisas acontecendo no meio evangélico, muitas coisas acontecendo no nosso meio que comprovam, né, tudo isso que tá falando aqui na Bíblia, que tá acontecendo. Então é algo que nós precisamos ficar o quê? Firmes com Jesus, para que nós não venhamos esfriar, para que nós não venhamos perder aí o primeiro amor, para que nós possamos ficar firmes e fortes na presença do Senhor, né? Para que nós não venhamos ser enganados, porque se a gente lê a Bíblia, a gente conhece a palavra, e a palavra o que? A palavra liberta, a palavra mostra o que é certo e o que é errado. Então, se nós estivermos lendo a palavra e estivermos firmes com o Senhor, nós não seremos enganados por esses falsos profetas, nós não perderemos o amor, certo? Nós não vamos esfriar. Então, por isso, nós precisamos estar firmes com o Senhor. Agora, nós vamos falar sobre a nação de Israel e o arrebatamento. Em Mateus 24, do 32 ao 34, percebemos a conexão dos acontecimentos de Israel como sinal da volta de Jesus. Então, vamos ler, aqui está falando o texto de Mateus 24, 32 e 34, que diz assim: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aí aqui é o quê? Essa geração que fala o texto é a geração em cujo tempo acontecerão as guerras, as fomes, os terremotos. Ou seja, nós estamos passando por isso, concordam? Nós estamos passando. Então, para a igreja, o arrebatamento virá como salvação. Né? Nós vamos ir com o Senhor morar na glória, certo? Mas para Israel, para o povo, né, lá dos judeus, e será o início do período de tratamento, né, que é o início das 70 semanas de Daniel. Quem tem curiosidade de saber sobre as 70 semanas de Daniel, ela fica lá em Daniel 9. É muito legal, tem vários estudos que falam sobre as 70 semanas de Daniel, porque assim, nós
né, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso único Senhor e Salvador, certo? E nós vamos ser arrebatados, certo? E vamos para a glória. Quando a igreja for arrebatada, acontecerá o quê? Acontecerá a grande tribulação, né? Como a gente leu lá um pouquinho anteriormente aqui na lição. Então, nós vamos subir, nós não vamos passar a grande tribulação. E aí o que acontece? O povo de Israel vai ter esse tratamento com o Senhor e eles vão clamar ao Senhor, certo? Para que eles reconheçam que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Eles precisam ter esse reconhecimento. Então, aqui vai ser o período de tratamento do povo de Israel. Agora nós vamos para o terceiro ponto. Entendendo o arrebatamento da igreja. Entendemos que o arrebatamento será para os salvos. Embora tenha suas reverberações para aqueles que ficarem, inaugurando um momento denominado de grande tribulação. Igual eu falei agora, quando a igreja subir, acontece aí a grande tribulação. A trombeta tocará. Este evento será precedido pelo toque da trombeta. Em 1 Tessalonicenses 4:16, vamos ver aqui, que foi o que a gente leu, que vai haver o quê? Um grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Deus descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estivermos com a vida ali certa, seremos levados nas nuvens junto com eles. Então, é isso que está falando em 1 Tessalonicenses 4:16. Embora a trombeta soe, nem todos a ouvirão. Só escutarão o soar da trombeta aqueles que estiverem em comunhão com Cristo. Sendo assim, para aqueles que não estão em Cristo, será um dia normal. Mas para a igreja, será o dia da vitória. Será o grande dia. Então, aqui que está falando, só vai escutar a trombeta aqueles que realmente forem para subir. Aqueles que não, eles nem vão perceber. Vão perceber quando começar toda aquela confusão, todo aquele auê, né, todo aquele caos, né, que sumiu um, sumiu o outro, né, aquilo que a gente já viu em vários filmes, né. Tenho certeza que muitos de nós já assistiu vários filmes sobre o arrebatamento. Então a gente sabe que somente aqueles que estão preparados que vão subir para a glória e vão ouvir a trombeta tocar. Então eu falo aqui que primeiro os mortos ouvirão a voz de comando e somente depois nós, os que estivermos em vida, é que teremos os nossos corpos transformados para podermos morar lá com Cristo. O tempo do arrebatamento. Jesus revela no sermão profético que a volta do Filho do Homem será como um relâmpago. Então imagina, uma coisa muito rápida. Essa comparação nos mostra o quão rápido essas coisas acontecerão. Paulo nos diz que será num abrir e fechar de olho. Piscou. Pronto. Isso está lá em 1 Coríntios 15:52. O tempo em que tudo isso acontecerá será tão pequeno que não dará tempo de fazer nada. Por isso, Jesus advertiu a todos para vigiar. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que não dá tempo para a gente consertar a nossa vida com o Senhor. Então, se a gente está em pecado, se a gente está errando, se a gente está afastado, se a gente está pensando em sair dos caminhos do Senhor, ou se a gente está fora, né? Enfim, a gente não está com a nossa vida ali do jeito que Jesus quer, do jeito que Jesus pede, buscando a Ele, enfim, não dá tempo da gente pedir perdão, não dá tempo da gente arrumar a nossa vida, vai ser muito rápido. Então, se nós não estivermos preparados, não vai subir. Nós temos que estar preparados. Aqui fala o quê? Portanto, é preciso estar preparado, pois não dará tempo para ajustar a vida com Deus. É necessário entender que o arrebatamento é um evento limitado aos que morreram em Cristo, bem como aos vivos que estiverem com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. As vestes é o quê? A nossa vida, certo? Aqui tá falando sobre o que eu falei um pouquinho atrás, né? Referente à Epifania, que é o quê? A outra manifestação do esplendor fala do quê? Da vinda de Jesus para a nação de Israel, quando estes o clamarem e ele descer sobre o Monte das Oliveiras,
trazendo libertação ao povo israelita. Neste evento, Cristo descerá manifestando-se em poder e glória e todo olho o verá. Isso é quando Israel clamar a ele, reconhecer ele, certo? Conclusão. O arrebatamento é uma promessa feita pelo próprio Cristo e a qualquer momento acontecerá. É fato, não tem como mudar isso. A gente não tem como mudar. Vai acontecer. Estejamos em constante vigilância para não sermos pegos de surpresa. Então, que a gente vem entender o quê? Que nós precisamos estar firmes com Cristo, vigilantes a cada dia. Errar, sim, errar a gente erra, mas nós temos que errar, reconhecer que erramos, pedimos perdão e continuamos a caminhada com Cristo. Porque somente assim nós vamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. E que nós venhamos de todo o coração querer isso, buscar isso, almejar isso. Né? Como falou aqui no texto, os discípulos faziam isso, eles almejavam isso todos os dias. Então que nós venhamos almejar isso. Aqui, no momento de oração, que daqui da revista, está falando o quê? Oremos para que um grande avivamento chegue em nosso planeta e ansiemos mais pela volta de Cristo. Então a igreja do Senhor precisa estar avivada. Nós precisamos estar avivados para que nós possamos falar da palavra do Senhor, falar do Senhor, falar do sacrifício dele na cruz, falar quem é Jesus e falar sobre o arrebatamento da igreja. Nós precisamos desse avivamento. A igreja do Senhor precisa desse avivamento porque muitas pessoas ainda não ouviram sobre o Senhor, não sabem quem é Jesus e não sabem sobre o arrebatamento. Então nós precisamos falar para essas pessoas, precisamos fazer o ID, falar, entendeu, de Jesus, falar de tudo que aconteceu, de tudo que vai acontecer, de como que é o céu, para que nós possamos salvar mais almas, salvar mais vidas, porque esse é o nosso papel aqui na Terra. O papel do crente é esse, é falar de Jesus, é fazer com que a mensagem de Cristo seja propagada aos 4 cantos da Terra, certo? Então, essa foi a lição de hoje, o arrebatamento da igreja. Espero que vocês tenham gostado. Quem tem alguma dúvida, pode me chamar no privado. Se eu não souber, eu pesquiso. E a gente vai respondendo as dúvidas de vocês. Não deixem de ler a palavra do Senhor. Não deixem de buscar. Assistam esse vídeo. E estamos aqui para qualquer dúvida. Amém? Vamos orar para encerrarmos essa lição? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por essa lição, muito obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos, que o Senhor possa abençoar a cada vida que está assistindo este vídeo, assistindo essa aula, que o Senhor possa abrir, Senhor, os olhos espirituais, Senhor, para que possamos, Senhor, entender, Senhor, a tua palavra, entender aquilo que o Senhor quer passar para nós. Senhor, que haja um avivamento na tua igreja, que haja um avivamento, Senhor, dos teus servos, meu Pai, para que possamos falar de ti, Senhor, para que possamos pregar o teu evangelho, Senhor, e salvar, Senhor, muitas almas para o Senhor, para que, Senhor, possamos subir, Senhor, no arrebatamento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos com a vida reta na Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade, para que possamos, Senhor, estar morando contigo, Papai querido. Que venhamos almejar, Senhor, que possamos desejar, Senhor, a Sua volta, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Senhor, abençoa cada vida, Pai. É que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Até a próxima aula. Beijo a todos e bom domingo.